Pernilongos. Sara, você já fez a prova? Não entendi. Imprimir. Ah, pode imprimir, levar a tabela periódica, mas assim. Ah, sua vai ser online. Tá. Que sorte. Ok. Vamos lá compartilhar a tela. Ok, pessoal. Na semana passada, na última aula, a gente falou sobre soluções e como representar essas unidades de concentração. Existe outra forma de representar a concentração mediante a porcentagem. Então, na nossa última aula, sim, eu falei assim, olha só, vamos imaginar que essas porcentagens podem ser em massa. Então, vamos imaginar que temos uma solução de NaCl, tá? Uma solução de NaCl, que seria o soluto. Então, vou chamar ele de massa 1 de 30 gramas de soluto. Lembrem que o soluto é aquele que está em menor concentração. Agora, quem está em maior concentração, no caso da água, vamos imaginar que ele tem aqui 150 gramas de água. Ele é o solvente. Beleza. Existe uma forma de representar as concentrações e ela é em forma de porcentagem mássica. Então, em base mássica, ou seja, em que a base é a massa, eu posso representar uma porcentagem, sim, uma proporção do que está nesse soluto, desse soluto nessa solução. E essa porcentagem ela é dada por seguinte, assim, a massa do soluto sobre a massa total, vezes 100, porque tem que dar uma porcentagem. Então, vamos fazer aqui quanto equivale a porcentagem de NaCl dentro dessa solução. Então, vamos calcular a porcentagem em base de massa e vemos que a massa do soluto ela tem 30 gramas, certo? E a massa total seria a soma do soluto mais a soma do solvente, que é 150 gramas. Então, aqui estamos tendo 30 sobre 180. E a gente multiplica por 100 porque tem que dar uma porcentagem. Então, essa aqui é a porcentagem de NaCl dentro da solução, tá? Então, quanto dá essa porcentagem? Então, dá 30 dividido em 180 vezes 100. Está dando aproximadamente 17%. ¿Qué significa isso? Que de 100%, 17% representa a massa, sim, de NaCl. Ok? E agora a pergunta, e a massa da água? Ah, se da massa da água, se é 100%, certo? Então, a da água seria 100%, sim, porque somente temos dois compostos, menos 17. Ou seja, estamos falando de 83% de água, ok? E aqui vemos que, em realidade, sempre o soluto vai estar em menor quantidade em comparação do solvente, que no caso da água, que está com 83% nesse caso. Então, ficou claro a relação daqui da porcentagem mássica? Dúvidas? Vamos imaginar que temos uma mistura que está falando o seguinte, olha só, temos uma mistura de 5% de nitrogênio, sim, e 95% de ar, tá? Então, o que significa? Que eu tenho aqui, se eu pego assim uma base de 100 gramas, certo?
uma base de 100 gramas de solução, que significa que eu tenho 5 gramas de nitrogênio e aqui teria 95 gramas de ar. Tá? Dúvidas? Vocês estão enxergando a minha tela, pessoal? Sim, professor. Maravilha, obrigado. Show. Então vamos continuar. Existem outros tipos de representar uma concentração. Uma chamada partes por milhão, que é representado pelas ppm. Partes por milhão é ppm. E tem outra chamada também partes por bilhão, que é representada por ppb, partes por bilhão. Essas concentrações é quando se tem, por exemplo, uma concentração de um soluto muito diluído, sim, em um solvente. Então, geralmente, quando se faz uma relação em massa por massa, sim, um ppm, uma parte por milhão, representa 1 miligrama em 1 quilograma. Tá? Ou também pode ser 1 grama em 1 tonelada. Tá bom? E as partes por bilhão seria uma parte de soluto por 1 por 10 elevado a 9 parte de solução. Tá bom? Então, observem aqui, é uma questão muito diluída. Sim? Às vezes, este valor aqui de embaixo, ele fala que são partes da solução, mas algumas vezes é tão diluído que o soluto entra aqui. Eu posso já colocar diretamente o valor do solvente, tá? Porque ele já é o que está em maior proporção. Imagina, uma parte do soluto em 1 por 10 elevado a 9, é nada. Sim? Então, por isso que, às vezes, é melhor já colocar o valor do soluto ali. Então, vamos fazer um exemplo com relação a partes por milhão. De acordo com a padronização internacional, a água potável não pode conter mais de 5 por 10 elevado a menos 4 miligramas de mercúrio por grama de água. Essa quantidade máxima de mercúrio pode ser expressada em partes por milhão? Ok, então vamos tentar transformar esses valores aqui que temos de massa de soluto e massa do solvente em expressões que sejam partes por milhão. Massa do soluto, o que está em menor concentração. Quem está em menor concentração é o mercúrio. Ele fala o seguinte, olha só, é 5 por 10 elevado a menos 4 miligramas. Ih, será que eu coloquei para gravar, gente? Por amor de Deus. Colocou. Ai, obrigado. Obrigado. Eu sempre fico com a dúvida. Começo 200, vou no 220 direto. E a massa 2, que é a massa do solvente, fala assim, olha só, não pode passar mais de 5 por 10 elevado a menos 4 miligramas de mercúrio por 1 grama de água. Ok, esse é o solvente. Ok, de acordo à equação, uma parte por milhão seria miligramas de soluto por quilograma de solução, mas como é, neste caso, muito diluído, quase quilograma por solvente. Sim? Ok. Vamos verificar aqui as unidades. Olha só, para o mercúrio, a unidade está certa, mas para a água, essa está em gramas e a gente tem que ter que quilogramas. Então vamos lá. Então vamos fazer a conversão de 1 grama de água
vamos converter para quilogramas. Sabemos que 1 quilo representa 1000 gramas. Grama com grama se simplifica, ou seja, 1 dividido em 1000. 0,001 quilograma. Ok, já temos aqui a unidade que precisa para estar aqui no denominador, que é os quilogramas de solvente. Então, vamos calcular agora sim as partes por milhão. Miligrama de soluto, temos 5 por 10 elevado a menos 4 miligramas, dividido em as quilogramas do solvente. Quilograma do solvente seria 0,001 quilograma. Quanto equivale a isso, pessoal? Façam a conta. Podem escrever aqui no chat. Quem não lembra, vamos fazer uma revisão da calculadora, gente. Como fazer a calculadora, sobretudo quando a gente tem uma expressão que está com notação científica. Então, para fazer um numerador, a gente abre um parênteses, 5. Este termo de por 10 tem uma teclinha lá na calculadora que é EXP. Essa teclinha EXP já representa vezes 10. E agora só continuamos aqui colocando a questão do expoente. Então, seria o menos 4. E aqui eu fecho parênteses, que seria a questão do numerador. Dividido pelo denominador. 0. Lembrem que na calculadora a vírgula é ponto. Fecha parênteses. E aí vocês me falam quanto dá. Olha, se você não levar em calculadora na prova, e vão falar lá, preciso fazer Leiliana, e vai ser semana que vem no simulado, tá bom? Na próxima sexta. Aí falam assim, professor, eu fui tentar fazer lá a prova, não me deixaram, não, eu esqueci a calculadora, queria usar a do celular. Não vai poder usar a do celular. Tem que levar a calculadora física. Quanto dá esse valor, gente? Ajuda aí o professor. Bom, o valor aqui equivale. Vamos tentar fazer uma calculadora aqui. Deixa eu pegar a calculadora aqui. Ah, aqui já tinha feito o cálculo, ó. Então vamos lá. Então vamos lá. Eu vou abrir parênteses. 5. E temos que procurar a tecla. Olha só, a calculadora geralmente aqui tem a EXP, mas essa calculadora aqui, algumas têm já o vezes 10 elevado a x. Aperta e agora vem um exponente de menos 4. Fecha o parênteses, dividido em 0,001. Fecha parênteses. 0,5. Ó, deu 0,5. Deu 0,5. O que significa isso? Que aqui temos, isso aqui equivale a 0,5 partes por milhão. Ou seja que qualquer água potável pode conter traços de mercúrio até 0,5 partes por milhão. Você pode beber isso e vai ficar super bem, não tem problema. Acima desse valor, sim, aí já complica. Sim, não é apta para o consumo. Dúvidas? Então vamos continuar. Existe outro tipo de expressão de concentração Bota aí, por chamado. favor, professor, para eu tirar um print. Ai, que surra. Tá. Pode tirar um print. Oi?
Avisa, hein? Já foi. Ah, tá bom. Existe outro tipo de concentração chamado molaridade. Geralmente a molaridade é representada pela letra M maiúsculo, sim? É uma forma comum de expressar a concentração de soluções. E que representa a molaridade? A molaridade seria mol dissoluto sobre litro de solução, ok? Então, por exemplo, eu tenho uma solução de 0,5 molar. Isso significa que tem 0,5 mol dissoluto por litro de solução, tá bom? Se a gente estiver, por exemplo, um valor, em vez de ter já a resposta em mol, e se a gente estiver em massa, tá? A molaridade seria a massa, por exemplo, em grama, dividido pela massa molar daquele, daquele soluto, por exemplo, dada em grama por litro, desculpa, grama mol, e litros de solução. Então, a gente precisa daqui da massa molar. Quando você tem massa, se existe uma conversão. A gente já fez esses exercícios de conversão. Se eu tenho uma massa e eu quero passar para mol, você usa a massa molar para fazer essa conversão. E aqui já temos a equação, sim, da molaridade expressada em massa em função da massa molar. Beleza? Então, vamos fazer um exemplo com relação à molaridade. Tira um print. Vamos lá. Qual seria a molaridade resultante de 250 mililitros de uma solução preparada com 0,395 gramas de permanganato de potássio, cuja massa molar é de 158 gramas mol? Então, vamos lá. Os dados. Está me falando que o soluto, eu tenho ele dado em massa. A massa do soluto é de 0,395 gramas de permanganato de potássio. Tá? E está dentro de um volume de 250 mililitros de solução. E temos que a massa molar do permanganato ela é de 158 gramas por mol. Ok. Precisamos calcular a molaridade. Como o soluto está dado em gramas, ou seja, está dado em massa, utilizamos a equação da massa. Massa sobre massa molar vezes o volume da solução. Ok, vamos ver. Temos aqui os valores de grama, grama mol, tudo ok. Mas observem que aqui temos um problema com relação ao volume. O volume precisa ter como unidades litros. Então, vamos ter que fazer uma conversão desse volume de 250 mililitros para litros. Sabemos que um litro são 1000 ml. ml com ml simplifica e são 250 dividido em 1000. 0,25 litros. Ok, agora sim temos a unidade certa com relação ao volume. E aqui a gente já conhece a massa molar e o volume. É simplesmente substituir na equação.
Quanto temos de massa de permanganato? Temos 0,395 gramas sobre a massa molar do permanganato. 158 gramas por mol e o volume em litros de solução, 0,25 litros. Observem que grama com grama se simplifica, esse mol irá subir e no final das contas eu vou ter mol por litro. De que? Façam esse produto. 0,395 dividido no produto de 158 vezes 0,25. Podem fazer esse cálculo, por favor. 0,01 molar. Perfeito, Regiane. Tá? 0,01 mol por litro, que é equivalente a ter 0,01 molar. Aqui seria, neste caso, a letra A. Excelente, Maria de Fátima. Então, lembre, se a pergunta, se temos em massa, utilizamos essa equação. Se já estivesse em mol, já poderia ir direto a substituir mol por litro de solução. Beleza? Muito bem, pode dar um print nessa tela, vou passar para outra. Mais um outro exemplo. Leiam esse enunciado primeiro, tá? Leiam ali esse enunciado. Ok. Quantas gramas de soluto estão presentes nessa solução daí? Qual dado temos? O volume da solução e temos aqui a concentração dada em molaridade. Carla, é simplesmente apertar o link do entrar. Bom, quantas gramas de soluto estão presentes? Este termo de 6,8 mol, ó, 6,8 mol vezes litro elevado a menos 1. Esse litro elevado a menos 1, qualquer um expoente negativo, é o mesmo que ter ele no denominador. E isso aqui é igual a ter 6,8 mol por litro. E isso é aqui o mesmo ter 6,8 molar. Tá? Ok. Ou seja que a gente conhece a molaridade, conhece o volume. Temos aqui o volume da solução, 21,2 mililitros. Como precisa ser litros, a gente já vai fazer a conversão. 1 litro tem 1000 mililitros. Nossa. ml com ml se divide, simplifica. 21,2 dividido em 1000. 0,0212 litros de solução. Ok, está perguntando quantas gramas de soluto e eu conheço a partir de molaridade. Qual é a equação? Molaridade é igual a massa do soluto vezes a massa molar vezes o volume. Que dados conheço dessa equação?
eu conheço a molaridade, que é 6,8, o volume, que é 0, esse aqui. A pergunta é a massa, mas eu não conheço a massa molar. Mas a massa molar, eu conheço pelo menos qual é o composto. E a gente já estudou como fazer o cálculo de massas molares quando se tem um composto. Aí a gente vai lá na tabela periódica e verifica que o carbono em sua massa atômica pesa 12, que o hidrogênio pesa 1 e que o oxigênio pesa 16. E como se faz a massa molar desse composto? Vamos multiplicar as vezes, sim, esse valor aqui da massa atômica, vezes o número de elementos que tem na composição. Quantos carbonos tem naquela fórmula? Quantos carbonos tem na fórmula? Quantos? Tainá já chegou na resposta final, ok. Mas quantos carbonos tem essa equação? 2, gente. Então seria 2 vezes o número de carbonos, mais quantos hidrogênios? Temos um aqui e 3 aqui. Então seriam 4 hidrogênios. Quantos temos de oxigênio? 2 oxigênios, certo? Então a massa molar, maravilha, Daniele, seria 2 vezes 12, que seria o carbono, 4 vezes 1, que é a massa do hidrogênio, e 2 vezes 16, que é a massa do oxigênio. Se eu fizer esse cálculo aqui, vai dar 2 vezes 12, mais 4, mais 2 vezes 16. 60 gramas por mol equivale à massa molar desse composto. Agora, se temos todos os valores, eu vou substituir tudo aqui nessa equação. A molaridade vale 6,8. A massa, que é a nossa incógnita. A massa molar, a calculamos aqui, são 60. E temos o volume em litros de 0,0212. Ok, estes dois valores estão dividindo, vou passar para o outro lado a multiplicar. Então, o que vai ficar? O produto de 6,8 vezes 60 vezes 0,0212. Façam esse produto, por favor. Oito vírgula 6 gramas de esse composto aqui. Se não me engano, deve ser etanol. Não, etanol pode ser, não. Sacarose, acho que é. Dúvidas? Tá tudo bem? Gente, se você não tiverem dúvidas, já vou continuar aqui então. Tira um print. Ok.
Não, Sara, é 8,6496, tá? Não pode ser 86 mil, não. Ó, 6,8 vezes 60 vezes esse valor aqui. Deixa eu ver aqui se eu consigo colocar na calculadora. Aqui, desse lado. Ó, vamos lá. Então seria 6,8 vezes 60 vezes 0,0212. Observen, aqui dá 8 pontos. Lembrem que o ponto na calculadora é vírgula. Então dá, ó, de novo vou voltar aqui na calculadora. Sim. 8,649. Falta um ponto ali, Sara. Tá bom? Isso, maravilha. Show. Ok. Então vamos continuar. Podem dar um print ali. Dúvidas? Ok. Para finalizar, a gente trabalha uma questão de diluição de soluções. Algumas vezes no laboratório, a gente precisa diluir, sim, uma amostra ou uma solução que está mais concentrada para uma menos concentrada. Então, a gente pega uma dessa solução original, inicial, e vai construir ou vai montar outra solução. Isso que se chama diluição. Para calcular essa fórmula de diluição é bem simples. É assim, concentração 1 vezes o volume 1, sim? A concentração que tinha inicial nessa solução, e ela pode ser grama-litro, mol-litro ou porcentagem, vezes o volume inicial dessa solução. E isso tem que ser igual ao quê? A concentração final, que é a que você quer, vezes o volume total final dessa solução, que é um volume adicionado ali. Ok? Então, o que acontece? Sempre vai ser C1V1 igual a C2V2. Ok? Quando eu quero pegar a partir de uma concentração, então, o que significa? Temos uma garrafa aqui, um frasco, e aqui temos uma concentração de, vamos imaginar, 1 molar. Tá? 1 molar e tem um volume de 250 ml. E, finalmente, eu vou montar um volume final, vamos imaginar, de, de 300 ml. Aí eu quero saber qual é a nova concentração. Então, o que acontece? Aí eu vou lá, concentração 1, volume 1, igual a concentração 2, o volume 2, certo? Então, o que significa? Temos aqui, conheço a concentração inicial, o volume inicial e o volume final. E a incógnita seria a concentração 2. Então, vai fazer o seguinte, concentração 2 seria o quê? Divide isso aqui pelo volume 2. Observem que aqui está multiplicando, se ele vai passar para o outro lado a dividir. E aí que teríamos? Então, seria concentração 2, seria 1 molar, que estava inicialmente, concentração 1, vezes o volume 1, que é de 250 ml, sobre o volume 2, que seriam 300 ml. Tá? ml com ml se simplifica, significa que a concentração 2 seria de 250 dividido em 300, ou seja, 0,83 molar. Observem que eu diluí, eu estava de uma mais concentrada e eu passei para uma menos concentrada. Tá? Ficou claro? Então vamos fazer um exemplo. Podem tirar print daí, mais um exemplo.
Para finalizar, ok. Leiam aqui e tentem fazer de acordo ao que eu expliquei lá. 5 minutinhos para você fazer. Tentem fazer aí. Eu vou pegar mais uma água. Pessoal, eita, muito bem, Karine, Maria de Fátima, Tainá. Muito bem. Gostei de ver, hein? Então vamos lá fazer. Ao diluir 100 mililitros de uma solução com uma concentração igual a 15 gramas por litro, a um volume final de 150 ml, qual seria essa nova concentração? Ok, aqui está falando o seguinte, olha só. Uma concentração inicial de 15 gramas por litro e vou pegar dela um volume de 100 ml. E para um volume final de 150 ml, quanto vale essa concentração final, certo? É simples, então, a gente vai fazer essa conta aqui rapidinho, que significa conhece isso aqui, aqui e aqui. É simplesmente isolar a concentração final. Seria concentração 1, volume 1 sobre o volume 2. Tá? Concentração 1, 15 gramas por litro. Volume 1, 100 ml. Sobre o volume 2, que é 150 ml. Professor, eu posso usar ml, não são litros. Olha só, aqui não tem problema, sim, em ser ml, sempre e quando for a mesma unidade. Se eu tenho ml, aqui ml, porque eu vou simplificar. Se aqui tiver litros e aqui ml, não, não. Tem que fazer a conversão para a mesma unidade, tá bom? Aí, nesse caso, as duas têm a mesma unidade. E aí, o que acontece? Simplificou. E que fica somente gramas por litro. Então, a concentração 2 vão ficar gramas por litro do quê? Do produto de 15 vezes 100 dividido em 150, ou seja, 10 gramas por litro. A gente teve uma diluição. Diluição por quê? Porque eu passei de uma concentração maior para uma concentração menor. Tá? Muito bem. Dúvidas? Ficou claro? Show. Então, vamos lá, pessoal. Vocês estão enxergando a minha tela, né?
Eu não sei porque aqui em meu celular não está aparecendo. Vocês estão escutando? Sim, professor. Ah, obrigado. Bom, pessoal, chegamos ao final da aula, tá? Então vamos lá. Vamos primeiro agradecer a todos vocês por prestarem muita atenção, tá? Um que outro que dormiu, mas tudo bem. Beleza. Vamos prestar atenção a os avisos de novo da paróquia. Primeiro, hoje é a nossa última aula com relação a conteúdo, mas isso não significa que você não vai estudar o conteúdo online. É importante que você estude o conteúdo online lá na Sava, ok? Porque pode ser que tenha matéria lá que vai cair na prova que a gente não conseguiu ver aqui. Segundo aviso, semana que vem é o simulado 2 valendo um ponto extra. E esse simulado acontecerá no horário da aula, a partir das 20h50 até as 22h20. Não precisa entrar aqui a abrir um vídeo e esperar que eu apareça. Não. Eu vou colocar as orientações lá no chat e vocês vão acessar as orientações e já mete bala lá na prova direto, tá? Para isso, ok? Terceiro, vocês têm que agendar a prova AV e AVS, tá? Quem tiver que fazer no polo. Quem tiver que fazer em casa, de boa, tá? Mas tem que agendar essa prova. Lembrando que para ir ao polo e fazer a prova tem que levar a calculadora e uma tabela periódica por se precisarem. As equações vocês vão ter que gravar elas aí, as que precisarem, tá bom? Quarto, olha só os avisos da paróquia, muita informação. Quarto, o trabalho valendo 2 pontos foi prorrogado até o dia 8. Vocês têm até o domingo para postar o trabalho lá na Sava. Professor, mandei o trabalho por aqui no chat. Não, é lá na Sava que tem que postar. Eu não vou aceitar trabalho fora do prazo aqui no Teams. E lá na Sava, o prazo era hoje, coloquei mais 2 dias. O resultado do trabalho vai ser divulgado daqui em breve, essa semana, tá bom? Esperar todo mundo entregar o trabalho para o resultado, para divulgar esse resultado. Professor, será que depois, por gentileza, o senhor poderia dar uma olhada se o meu foi enviado certo? Eu sou nova nesse ramo. Mas por que estaria errado? Vou ter que ver porque senão são muitos alunos. Se apareceu um erro na tela, vai tentar de novo, mas se não apareceu nada, deu que enviou, enviou. Tá bom? Ok. Estava no quarto, agora eu me perdi. Quinto, vamos ter férias sim. Depois que vocês fizerem. Ah, não, quinto. Observem que a prova vale 8 pontos, o trabalho vale 2, simulado 1 vale um pontinho extra, simulado 2 vale outro pontinho extra, totalizando 12 pontos. Você precisa somente de 6 para ser aprovado na disciplina, tá? Se você fez AV e você já passou de boa, não precisa fazer AVS, tá bom? De novo, prova vale 8, AV ou AVS vale 8, 2 o trabalho, um pontinho extra da simulado 1 e um pontinho extra simulado 2. Fala, Beatriz. Ô, professor, eu marquei as minhas duas provas, VS e a VA, para o mesmo dia. Aí eu posso fazer as duas? Faça as duas. Outra coisa, já que está no mesmo dia, aí vai porque você vai que, se você, qual é o primeiro horário? Estão seguidos ou como é? É seguida, eu coloquei 11h20, aí meio-dia e 20. E aí a outra é de meio-dia e 20 à tarde ou como é? Isso, uma começa às 11h20 até meio-dia e 20, e a outra começa meio-dia e 20 e vai até 1h20.
Então, você fez primeiro a V, já vê a nota. Se você vê que teve uma nota boa e se está cansado e com fome porque tem que almoçar, né? Vai embora. Agora, se viu que a V deu um probleminha ali, vai na VS, entendeu? Faz, já que está ali, manda bala e faça as duas. Porque a que prevalece é a maior nota, tá? A nota deve sair direto, sim, porque você faz online. Você entra no Polo, vão abrir um computador e você vai entrar no seu sistema, tem um supervisor e vai pedir para você abrir ali a prova e você já faz diretamente no computador. Não é escrita na mão nem nada, tá? É num computador no Polo. Então, se você escolheu as questões e enviou, a nota é automaticamente no CIA. Aí você consegue sair do laboratório, já vê no CIA quanto deu e você vai fazer de repente a AVS se precisar, tá bom? Ah, sim, sim. No meu tá mostrando que soma as notas, né? Aí, se eu não me engano, uma prova tava valendo 5, a outra 5, e aí faz a soma mais os dois simulados. Tá certo? Não, AV vale 8, AVS vale 8, tá? Prevalece a maior nota das duas. Então, se você tirou na V 4 e foi fazer AVS e tirou 5, vai prevalecer o 5. Ok? Não é média nem nada. É isso aí, tá? Ah, sim, mas é somando as notas mesmo, é a avaliação e os Ah, dois sim, simulados. você vai somar AV, soma o trabalho, soma Uhum. simulado 1 e soma simulado 2. Tem que dar pelo menos 6 para você passar. Ah, sim, não tem aquele negócio de multiplicar por 3 e 4 depois Não, não. dividir por o número, não, 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 tá? É somando, ok? Muito bem. Hum, simulado vai, não, Daniel, o simulado vai das 20h50 até as 22h20. O horário da aula. A gente começa sempre às 20h50 e vai até às 22h20. Beleza? Professor, senhor que vai dar aula para a gente. Ah, que se eu vou dar aula, Karine, depois, no semestre que vem? Não sei. Não sei, porque eu acho que depende da disciplina ali. Tá bom? Outra questão. Ah, precisa falar comigo, vai falar no particular. Já fala assim, professor, eu sou aluno ou aluna da disciplina de Química. Sempre falem qual disciplina é. Eu tenho, imagina, cada turma tem 200 alunos, eu tenho umas 10 turmas. Eu não vou saber, entendeu? Qual turma é. Tá? É Professor, isso. coloca a apresentação depois que tá Ah, falando sim. Eu que vou eu... colocar as apresentações lá, na parte de arquivos. Tá Tá. bom? Uhum. Vou pôr já. Então é isso, pessoal. E fala, Beatriz. Ah, já falou, né? Isso. Tá, deixa eu baixar a mão aqui. Ah, tá bom. Muito bem, pessoal. Então, é por isso que terminamos por aqui. Uma boa noite a todos vocês, um bom descanso, boas provas, sim, bom trabalho, bom final.